A paz do Senhor, crianças. Eu, tia Marlene, estou mais uma vez aqui para contar uma linda história para vocês. Uma história maravilhosa. A nossa história de hoje, a lição de hoje, está na Bíblia Sagrada. Quem tem a sua Bíblia aí para abrir junto com a tia Marlene, lá em Êxodo, vamos abrir? Lá em Êxodo, capítulo 2 e verso 2. Vamos ver então o que está escrito ali? E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o 3 meses. Então, a nossa lição de hoje está no livro de Êxodo, capítulo 2 e versículo 2. Essa lição vem nos falar de um menino muito lindo, muito especial. Vamos iniciar então essa história de amor, essa história verdadeira? Um homem, um varão da tribo de Levi, ele se casou com uma mulher, uma linda mulher, da tribo de Levi também. E do fruto desse casamento, o fruto dessa união, esses dois, esse casal abençoado, eles tiveram um lindo bebê. Esse bebê tão lindo, só que tinha um problema. Eles não poderiam ficar com esse bebê, porque nessa época, o povo de Israel, da qual esse homem e essa mulher fazia parte, essa tribo, eles não poderiam ter filhos homens, porque um homem muito malvado, que era o rei do Egito, chamado Faraó, ele tinha decretado que todos os meninos que nascessem era para ser jogado no rio, era para morrer afogado, porque ele temia, crianças, que o povo de Israel crescesse muito mais do que o povo do Egito. Então, nessa época, ele já havia escravizado o povo de Israel. Por isso, ele não queria que a descendência de Israel crescesse mais. Então, ele ordenou que todos os bebês, quando nascesse, se fosse menina não, mas se fosse menino, tinha que ser jogado dentro do rio Nilo e morrer afogado. Porém, crianças, o que aconteceu? A mãe desse bebezinho, ela ficou preocupada, ela ficou triste, porque ela sabia que ela não ia conseguir esconder o seu filhinho por muito tempo. Então, por 3 meses, ela o escondeu e os soldados, as pessoas não conseguiram ver o bebê. Mas quando deu 3 meses, ela já começou a perceber que as pessoas iriam descobrir que ela tinha um varão, que ela tinha um bebê, um menino, a qual Deus havia lhe dado a um filho, esse filho dela. Então, sabe o que ela fez, crianças? Ela teve uma ideia. Ela era muito inteligente. Crianças, sabe como era o nome dela? O nome dela era Joquebede. E ela teve uma ideia muito inteligente. Vamos ver qual foi a ideia de Joquebede? Joquebede teve a ideia de pegar um cesto, de pegar um cestinho. Arrumou o cestinho com muita delicadeza, arrumou o cestinho com muito cuidado e mesmo com o seu coração triste, mesmo com o seu coração apertadinho, porque ela iria ter que ficar longe do seu filhinho, ela o colocou dentro do cestinho com muito carinho, com muito amor, para que a vida dele pudesse ser protegida. Então ela colocou o seu filhinho dentro daquele cestinho. E havia um rio. Esse rio se chamava Rio Nilo. E ela pegou o cestinho, crianças, e colocou nas margens do Rio Nilo. Colocou ali aquele cestinho com o bebezinho dentro. E ela confiou que o seu filho ficaria bem, que tudo correria bem. Então, a sua filha, que se chamava Miriam, resolveu acompanhar para ver o que iria acontecer, aonde iria parar aquele cestinho. Então, o cestinho, às margens daquele rio,
acompanhando para ver o que ia acontecer. Quando de repente a filha de Faraó, que se banhava na beira do rio, ela avistou o cestinho. Então, ela se banhava ali e ela viu aquele cestinho. Ao ver aquele cestinho, crianças, ela se aproximou do cestinho e ela destampou. Quando ela destampou o cestinho, o bebê estava lá dentro, o bebê estava chorando e o seu coração teve muita misericórdia daquele bebê. Quando ela olhou para aquele bebê, ela já sentiu amor por ele e ela pensou: ah, é um bebezinho. Então ela disse: ele é um filho dos hebreus. Ele é hebreu, mas agora ele é meu. E ela ficou muito encantada, ela ficou apaixonada por aquele bebezinho quando ela o viu, chorando ali dentro daquele cestinho, tão desprotegido. Era um menininho. Agora a filha do faraó encontrou aquele menininho. Então ela disse assim: procure alguém para cuidar desse bebê para mim. Então Miriam, que era muito esperta, ela era irmã de Moisés, ela se aproximou e disse: princesa, você quer que eu encontre, a senhora quer que eu encontre alguém para cuidar dele? Eu conheço uma mulher que pode cuidar dele. E a princesa então concordou. Então Miriam foi até a sua casa, porque Miriam também era muito inteligente, muito esperta. Ela foi até a sua casa e falou para sua mãe o que tinha acontecido, que a princesa havia encontrado o menino. E agora Joquebede, crianças, que é a mãe desse menino, ela viu a oportunidade de poder cuidar do seu filho em segurança. Então, a filha do faraó disse a ela assim: cuide do bebê para mim e eu lhe pagarei um salário. Aleluia, glória a Deus. Crianças, já pensou? Joquebede ficou tão feliz, pegou o bebezinho em seus braços. Ela sabia que o bebê era dela, a princesa não sabia, mas Joquebede sabia. Então ela pegou o seu filhinho nos braços com muita alegria e o levou para a sua casa, e ali ela pôde cuidar dele com muito carinho, com muito amor. E quando ele cresceu, que ele ficou um pouquinho maior, a Joquebede pegou ele e levou ele lá para a princesa, para ele ser adotado, ser criado pela princesa. Então ele ficou morando lá no palácio de Faraó. Glória a Deus. E ali ele pôde crescer protegido. Ali ele pôde crescer tendo ensino. Ali ele cresceu sendo filho da princesa. Então nós aprendemos com isso que o nosso Deus é maravilhoso e Ele cuidou desse menino, assim como Ele cuida de cada um de nós. E olha, crianças, quando a princesa recebeu o menino já grandinho, a princesa deu um nome para ele. A princesa disse: ele se chamará Moisés, porque das águas ele foi tirado, das águas ele saiu, então o nome dele será Moisés. E com muita alegria ela recebeu Moisés ali nos seus braços, e Moisés foi terminado de ser criado por ela, ali no palácio de Faraó. Agora, aonde parecia que era perigoso, havia segurança para Moisés. Sabe por quê? Porque Joquebede, a mãe dele, ela teve sabedoria. Deus colocou essa sabedoria em seu coração e Deus protegeu a vida do menino Moisés, do bebezinho Moisés, o bebezinho que foi tirado das águas. E quando ele cresceu, ele foi um grande homem de Deus, que ajudou o povo a sair do Egito, que foi o líder do povo. Então essas coisas, crianças, somente Deus faz, porque Deus é fiel e maravilhoso. E assim como ele protegeu a vida do menino Moisés, assim como ele deu sabedoria para aquela mulher, Joquebede, sua mãe, colocá-lo naquele cestinho, e ele também colocou a princesa naquele momento ali para encontrar Moisés,
Assim Deus também faz na vida de cada criança, Ele faz na vida de cada pessoa. Ele nos ama, Ele ama vocês, crianças, de uma forma muito especial. E Ele quer guardar cada um, Ele quer ser amigo de cada um. Ele escolheu a cada um para uma grande obra, assim como Ele escolheu o menino Moisés. Por isso Ele guardou a vida de Moisés, porque Ele tinha um grande projeto, um grande plano na vida de Moisés. E assim Ele também tem na nossa vida. Por isso que eu digo para vocês que essa é a história de um menino que foi muito especial. Um menino que o Senhor guardou a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Essa é a nossa história de hoje, crianças. A história do menino que foi retirado das águas e recebeu o nome de Moisés e foi adotado pela princesa, a filha de Faraó. Então essa seria a nossa história de hoje. Fiquem na paz do Senhor e até a próxima história. Guarde essa história em vossos corações e contem para as famílias, para quem vocês tiverem conhecimento, crianças, de que Deus, Ele cuida da vida de cada um de uma forma muito especial.